Maurício Luz do Lance aqui. Queria te perguntar um pouco sobre a estratégia adotada para esse jogo. Na minha visão, duas estratégias um pouco diferentes no primeiro e no segundo tempo. Claro, o Flamengo abriu o placar logo cedo, criou bastante no primeiro tempo e também no início do segundo, mas a gente viu o Flamengo adotando uma postura bem mais reativa no segundo tempo, principalmente com a vantagem no placar. Continuou criando, mas depois, a partir mais ou menos na metade do segundo tempo, o Flamengo sofreu um pouco dessa forma. Queria te perguntar, primeiro, essa mudança um pouco de estratégia depois do intervalo, e segundo, por que o Flamengo começou a sofrer? Se foram substituições, talvez não deram tanto certo, foi o cansaço, e, enfim, se você também concorda com isso. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em relação à questão, vou dividir aqui em 2 ou 3 itens. Primeiro, eu acho que existia um momento que foi um momento, primeira parte, e até a bola na trave, e depois, de uma forma fortuita, apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento estávamos mais próximos de fazer o terceiro do que, eventualmente, eles fazerem o gol. Não foi primeira parte e segunda, foi até esse momento. Depois, com certeza, depois das situações que nós falhamos, depois da pressão que nós exercemos durante 75 minutos, sofrendo um gol, um pedacinho de geringonça, bate de um lado e que trai o nosso guarda-redes, pronto, a equipa ficou um pedacinho mais amarrada, não consegui já pressionar tão, e o adversário fez o seu papel, que era, pensava que estava um dia de sorte, ia tentar empatar o jogo, e a gente tentou defender. Algum desgaste dos nossos médios, os nossos volantes, tínhamos utilizado os dois no jogo de altitude, tínhamos utilizado também o Nick. Infelizmente temos 3 volantes de fora, o Jorginho, o Saúl e o Eric, e essa era a maior preocupação para a gente manter a chama, mas conseguimos com um esforço muito grande dos que estavam lá. Mas acho que é uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, na final do Carioca foi muito mais equilibrado, hoje, se a felicidade está do nosso lado da finalização, podíamos estar 3 ou 4, a falar de 3 ou 4 fácil até aos 75 minutos. Ok? Acho isso que é a minha avaliação, a minha análise do jogo. Pressionamos bem, linhas altas, reduzimos espaços, e depois mudou o caráter do jogo, foi quando sofremos o 2-0. Jardim, aqui Luiz Assado, GE. Você tem falado bastante sobre o Pedro nas últimas coletivas, e hoje ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século. É um jogador que é importante nos últimos anos, e eu percebi que na comemoração do segundo gol ele voltou apontando para o banco de reservas, acho que para alguém da comissão. Se você puder explicar um pouquinho também, aprofundar um pouco mais, como é que foi esse trabalho que vocês fizeram com ele, se foram conversas, se foi uma coisa no treinamento ali, até para que ele pudesse reencontrar, né, essa forma dele. Não era um jogador que tinha tanta sequência com o Felipe Luiz. Então, se puder falar um pouco dessa comemoração, se você tiver visto, e também desse trabalho. Obrigado. Eu, sinceramente, eu não quero estar a falar do passado, quero estar a falar do presente. Nós conhecemos o Pedro e exigimos a ele um comportamento, e ele está a conseguir entregar esse comportamento que nós exigimos. E além disso, está a fazer os golos com ponta de lança, bom ponta de lança que é. Estamos satisfeitos com a performance dele, mas principalmente com a atitude. Porque era uma das coisas que eu ouvia muito aqui quando cheguei, era que o Pedro não sabia pressionar. Eu acho que o Pedro está a demonstrar que é um jogador completo na ação defensiva, na ação ofensiva, na construção, no apoio, na finalização também, e com certeza que é um jogador importante para nós quando quisermos jogar desta forma. Quando quisermos jogar mais transição, temos o Wallace Young, temos o Pedro, o BH, como já foi no jogo passado na altitude. E acho que vamos ter as opções, se eles estiverem todas em condições, temos opções consoante as nossas necessidades. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV, parabéns pela vitória. Eu queria explorar um pouco mais o teu plano de jogo, né? Eu imagino que tenha sido um pouco mais complexo fazer um plano de jogo contra uma equipe que o Flamengo já enfrentou outras 2 vezes no ano.
e que é um time forte em transição, mas que passou a ser um time forte também em construção. E aí você traz o Gonçalo Plata para o time titular, junto com o Samuel Lino, e consegue ter o melhor primeiro tempo da equipe no ano, né? Então eu queria ouvir um pouco de você sobre as intenções dessa vitória aí, desse primeiro tempo especialmente. Bem, as nossas intenções é melhorar dia a dia os nossos comportamentos. Sabíamos das dificuldades que o Fluminense coloca sempre nestes clássicos em relação ao Flamengo, e fiz uma análise dos últimos 10 jogos e verifiquei que somente em 2 o Flamengo tinha conseguido fazer um gol na primeira parte, e trabalhamos em cima disso. Eu disse aos jogadores que temos que jogar a pressionar e temos que fazer um gol na primeira parte. Temos que reduzir espaços, provocá-los com bola, sem bola, na pressão, na saída de bola. Em termos estratégicos trabalhamos bem, os jogadores compreenderam no campo, e eles tiveram uma atitude formidável, e conseguimos, porque em termos percentuais, sempre que o Flamengo fez um gol na primeira parte, ganhou o jogo. E essa diretriz que eu dei aos jogadores, porque normalmente o Fluminense é que entra forte, empenhado, e a gente a seguir anda atrás do prejuízo. E eu queria inverter as situações, como acabaram de inverter, não é? Eles no fim é que andaram atrás do prejuízo, e acho que os jogadores perceberam a mensagem e dentro conseguiram aplicar com a primeira parte, como você disse, formidável. Só peca por escasso o resultado que saímos da primeira parte. Jardim aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Foi uma belíssima atuação do Flamengo, né? Concordo na questão do primeiro tempo melhor da temporada. Só queria falar um pouco sobre a parte final do jogo. O Carrascal acabou sendo expulso, foi mais um jogador do Flamengo expulso na temporada. É um ponto que a gente já debate com treinadores antigos, pergunta sobre isso, em relação ao lado mental. Você acha que às vezes tem um excesso muito grande na vontade de chegar, tentar roubar a bola, ou está faltando de fato um mental mais qualificado para o Flamengo para manter todos os jogadores em campo? Teve a expulsão do Eric, hoje é do Carrascal, no ano passado outros jogadores também já tinham sido expulsos. Como você analisa essas expulsões que acontecem talvez de uma forma desnecessária? Eu analiso que as expulsões, algumas têm são atitudes irrefletidas, não é? Atitudes irrefletidas, como foi a situação do Carrascal. Acho que ele não tem necessidade de abordar aquele lance daquela forma, mas foi a ânsia de querer ganhar a bola, porque ele quase nem toca nele. Ele faz uma tesoura, mas se não desse vermelho, desse amarelo também. O Martinelli fez uma falta que andou mais ou menos parecida àquela, não é? E só levou amarelo. Mas pronto, o árbitro é soberano nestas situações, mas com certeza que é muito importante o controle emocional. E quando a gente pede um pedacinho mais de pegada, mais de agressividade, com certeza que as emoções vão tão mais à flor da pele, e mais ainda temos que controlar esse tipo de emoções. Mas eu prefiro controlar as emoções e eles terem mais pegada do que a gente estar apáticos e sem emoções e sem esta pegada. Jardim aqui, boa noite. É uma semana muito complicada para o Flamengo, depois de ter ido jogar na altitude de Cusco, também a questão do atraso para a chegada aqui. Queria que você falasse o quão importante foi esse dia a mais da mudança do jogo para o desempenho do seu time. A gente viu que o Flamengo no primeiro tempo entrou ligado no jogo, tanto que numa roubada de bola, numa saída ali, o Pedro conseguiu marcar o primeiro gol. O quão esse dia a mais que a sua equipe teve de descanso e de treino ajudou você no plano de jogo e a montar a equipe para essa partida? Obrigado. Eu acho que o dia a mais, a questão não deveria ser essa, devia ser o dia a mais para o Fluminense e para o Flamengo. O que é que proporcionaram? Proporcionaram as equipas ter um pedacinho mais tempo para se organizar, proporcionaram também os jogadores estarem mais descansados, porque quer o Fluminense quer o Flamengo jogaram em 7 dias 3 jogos. E em relação ao espetáculo e à saúde dos jogadores físicos, eu também acho que é importante preservar um espetáculo. Com os jogadores mais frescos vai ter um melhor espetáculo, com a saúde física dos jogadores, eles mais frescos também vão ter menos riscos de lesão, e tudo isso eu acho que são aspectos extremamente positivos
que acabou por acontecer. O resultado é outra situação. E podia estar aqui ter perdido o jogo, mas estava a falar a mesma situação. O porquê. Acho que beneficiou as duas equipas, foi por isso que o Fluminense aceitou, porque se você reparar, nós mudamos, sem falar com o goleiro, nós mudamos 6 jogadores do jogo de altitude, ok? Quer dizer que se nós tínhamos só 4 jogadores carregados, o Fluminense tinha um jogo a mais, mas jogou com a mesma equipa. Por isso, a vantagem e a desvantagem é muito linear. É por isso que eles aceitaram, e com certeza que o treinador também aceitou, porque tinha jogado com todos e aproveitava mais um dia de recuperação para todos os seus jogadores. Nós, como não sabíamos se o Fluminense ia aceitar, nós fizemos uma rotatividade nos jogadores e só 4 jogadores é que iam começar daquele que foi utilizado, daquele 11 que foi utilizado no Peru. Penso eu que foi o Everton, Paquetá, Léo e Plata. E vocês podem me corrigir se vocês conhecem melhor do que eu, mas acho que foi estes 4, mais o goleiro. Jardim, boa noite. Pablo Rua, do Voz do Ninho. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o Paquetá, né? Ele joga de forma mais avançada contra o Cusco, como meia, quase camisa 10. Hoje ele atua como segundo volante e vai bem novamente. Como você pensa em utilizá-lo nesse time do Flamengo? Ou de fato você quer ele como um coringa, né? Que ele pode jogar mais recuado, mais avançado, aberto? Como você pensa em utilizá-lo? Eu já falei sobre o Paquetá quando cheguei cá. Acho que o Paquetá pode fazer várias posições, porque ele na carreira tem feito essas diferentes posições. É um meia que pode jogar como segundo volante, pode ser um meia mais ofensivo, se tiver um avançado. Por exemplo, eu estou a dizer que o meia mais ofensivo com o Bruno na frente, porque é um jogador, o Bruno dá-lhe mais alternativas, como o Pedro vem buscar, ele... segundo volante talvez seja melhor, ou por fora. É um jogador, como você disse, um coringa que pode jogar em várias situações e com certeza que é um jogador de qualidade que acrescenta, tem evoluído aos poucos e que vai nos ajudar nas diferentes soluções que ele pode nos dar à equipe. Jardim, Roque, coluna do Fla. Muito se fala dos destaques como Pedro, propriamente o Paquetá agora, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um jogador que é da base e sempre foi um pouco, não digo questionado, mas a torcida tinha um pouco de ressalvas com ele, que é o Everton Araújo. Acredito que seja a terceira boa partida consecutiva dele, e hoje ele foi um leão no segundo tempo. Eu queria que você falasse a importância do Everton Araújo e como que você tem trabalhado a confiança dele e a evolução tática dele, tendo em vista que o Everton hoje conseguiu arriscar mais passes e na marcação ele foi impecável. Eu queria que você falasse para o torcedor como é que está sendo trabalhada essa evolução do Everton Araújo no seu time. O Everton é um menino que eu pessoalmente gosto muito. Quando cheguei cá nos primeiros jogos ele não teve muitas oportunidades, estava a jogar o Jorginho e o Eric, mas eu chamei-o para ter uma conversa com ele e disse que as oportunidades vão aparecer. Falei com ele sobre o não perder a bola, sobre a capacidade de jogar para a frente, de arrastar o jogo muitas vezes quando ele tem espaço, de arrastar o jogo para a frente. E acredito que ele é um modelo de jogador que tem muito sucesso até na Europa, e eu brinquei com ele e disse a ele que é um jogador que tem capacidade física, um bom jogo aéreo, um jogo de arrasto também porrar, tem uma boa pressão em termos dos duelos, e eu fui ganhando confiança e eu sinceramente nos últimos 2 ou 3 jogos fui dos jogadores mais regulares em termos exibicionais e em termos de produtividade para a equipa. Fico feliz porque ele é um menino que trabalha, é um menino humilde e é um bom exemplo para muitos jovens jogadores que querem ser vedetas aos 18 anos, aos 19, e ele tem 22 e ainda mantém a humildade e já joga muitas partidas pelo Flamengo. Por isso, não só a parte técnica, não só a parte física, mas a parte da humildade, da capacidade de trabalho, que eu também gostava de valorizar ao Everton. Nisso ele tem-me surpreendido e estou extremamente satisfeito. Oi, Leonardo, Jardim, boa noite. Parabéns aí pela vitória no Fla-Flu, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Hoje foi seu 9º jogo, né, comandando o Flamengo. Diante de tudo que a gente está falando aqui,
e da sua análise do jogo, a gente pode dizer que foi a melhor atuação do Flamengo sob o seu comando nessa vitória sobre o Fluminense, um adversário pesado? E eu estava, só um complemento, eu estava olhando aqui a tabela de classificação. O Flamengo, com o resultado, ele agora é o vice-líder do campeonato. 6 pontos atrás do Palmeiras. Ele tem 20 pontos com 4 outras equipes. E até o confronto contra o Palmeiras, você acha que o Flamengo, ao menos, pode diminuir essa vantagem? O Flamengo é uma equipa que não joga sozinha, tem os seus adversários e toda a gente vai tentar contrariar o Flamengo, mas como eu digo aos jogadores, cada jogo para nós é a nossa final. Nós vamos focar agora no jogo da Libertadores em casa, depois vamos voltar outra vez para o campeonato. É importante nós fazermos o nosso trabalho, não pensar muito no que são, o que é que os nossos oponentes podem fazer. O importante é nós fazermos o nosso, como aconteceu hoje, conquistar mais 3 pontos, continuar a subir na tabela. E no futuro a ideia é prevalecer, que é fazer o nosso e deixar ver o que é que vai acontecer aos outros. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, eu quero te perguntar um pouco sobre a sua lateral esquerda em específico, que hoje você teve o retorno do Alexandre, né, que não esteve à disposição nos últimos jogos, ele ficou até o fim da partida e ele acabou sendo um dos destaques assim, no lance do gol do Fluminense, né? Ele acabou praticamente dando assistência para o jogador do Fluminense e do outro lado você tem o Ayrton Lucas, que embora seja muito criticado pela torcida, tem feito boas atuações, deu uma assistência crucial para o Bruno Henrique lá no jogo contra o Cusco. Queria saber como é que você enxerga essa briga na posição de um jogador mais experiente, que, ao que tudo indica, estará na próxima Copa do Mundo, e do outro lado o Ayrton Lucas, que embora seja muito criticado, também vem numa constante evolução de crescimento no clube. Obrigado. Eu vejo isso como uma felicidade para o treinador, ter um jogador como o Alex experiência e ter um jogador um pouco mais jovem com a qualidade do Ayrton. O Ayrton é um jogador que já esteve na seleção brasileira, um jogador de qualidade, não estamos a falar de um jogador qualquer. Foi isso que das conversas que eu tive com o Ayrton, eu disse a ele isto: eu lembro-me de ti na seleção brasileira, lembro-me de ti nos grandes momentos, é esse Ayrton Lucas que eu tenho que recuperar, porque eu necessito de 2 jogadores e 2 jogadores competitivos para que possam dar soluções, porque sabemos que algum dos nossos jogadores encaixar 3 ou 4 jogos seguidos, principalmente aqueles que têm uma certa idade, podem ser um risco de lesão. A gente, quando o Ayrton não jogou antes porque tinha um problema no adutor, teve a resolver, eu tive que jogar mais com o Alex teve uma mialgia. Aconteceu a situação do Eric e do Saul estarem lesionados, tive que pôr um pouco mais o Jorginho também teve uma mialgia, por isso eu tenho que ter esta gestão de não sobrecarregar aqueles jogadores importantes, mas com uma certa idade, de forma que não tenha lesões importantes. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha, parabéns pela vitória, canal Zona Rubro Negra. Hoje o Flamengo foi muito intenso, marcou alto, pressionou, fez um grande primeiro tempo, uma grande atuação, no segundo tempo também uma parte. Você já falou que não tem como ser intenso 90 minutos, nenhum time no mundo consegue isso. Sobre as substituições ali, quando você coloca o De La Cruz, você faz um trio no meio campo, um tripé, como a gente fala aqui. Foi isso que desencaixou a marcação? Depois você muda, você adianta o Paquetá e traz o De La Cruz para trás. Esse tripé no meio ali foi o que desencaixou por algum momento do jogo, que marcava com 2 linhas de 4 e depois teve essa mudança? Obrigado. Eu tentei encaixar o De La Cruz ali com 3 pelo facto daquilo que eu vos falei. Os nossos volantes estavam sobrecarregados, o Paquetá já não estava a conseguir assaltar nas pressões, o Everton também com alguma dificuldade, e eu tentei povoar mais a nossa zona central. Depois estava a sentir que estávamos a ficar um pouco atrás, meti o BH mais avançado para darmos um bocadinho mais profundidade. E a gente, se avaliar bem, a gente teve uma do BH e uma de situação do Plata, a transição, 2 na cara do guarda-redes, que a gente se faz 2 gols ali e o resultado já vai para 4, não é? E pronto, mas tivemos também
e não vou dizer que é infelicidade, mas não tivemos o bom gesto para matar o jogo ali. Acabamos por não matar o jogo e acabamos por sofrer mais um pedacinho. E sinceramente, se o Fluminense empatasse o jogo, era de uma injustiça tão grande. E eu acho que o futebol não é tão injusto assim. O futebol favorece sempre aqueles que são melhores. Muito bom. Tá? Obrigado a vocês. Oi.